Soroco, sua mãe, sua filha, Guimarães Rosa. Aquele carro parara na linha de resguardo desde a véspera. Tinha vindo com o expresso do Rio e estava lá, no desvio de dentro, na esplanada da estação. Não era um vagão comum de passageiros, de primeira, só que mais vistoso, todo novo. A gente, reparando, notava as diferenças. Assim, repartido em dois, num dos cômodos as janelas sendo de grades, feitas de cadeia para os presos. A gente sabia que, com pouco, ele ia rodar de volta atrelado ao expresso daí de baixo, fazendo parte da composição. Ia servir para levar duas mulheres, para longe, para sempre. O trem do sertão passava às 12h45. As muitas pessoas já estavam de ajuntamento em beira do carro para esperar. As pessoas não queriam poder ficar se entristecendo, conversavam, cada um porfiando no falar com sensatez, como sabendo mais do que os outros a prática do acontecer das coisas. Sempre chegava mais povo, o movimento. Aquilo quase no fim da esplanada. Do lado do curral de embarque de bois, antes da guarita do guarda-chaves, perto dos empilhados de lenha. Soroco ia trazer as duas conforme. A mãe de Soroco era de idade com para mais de uns 70. A filha, ele só tinha aquela. Soroco era viúvo. Afora essas, não se conhecia dele o parente nenhum. A hora era de muito sol. O povo caçava jeito de ficarem debaixo da sombra das árvores de cedro. O carro lembrava um canoão no seco, navio. A gente olhava. Nas reluzências do ar, parecia que ele estava torto, que nas pontas se empinava. O borco bojudo do telhadinho dele alumiava em preto. Parecia coisa de invento de muita distância, sem piedade nenhuma, e que a gente não pudesse imaginar direito, nem se acostumar de ver, e não sendo de ninguém. Para onde ia no levar as mulheres? Era para um lugar chamado Barbacena, longe. Para o pobre, os lugares são mais longe. O agente da estação apareceu, fardado de amarelo, com um livro de capa preta e as bandeirinhas verde e vermelha debaixo do braço. Vai ver se botaram água fresca no carro. Ele mandou. Depois, o guarda-freios andou mexendo nas mangueiras de engate. Alguém deu aviso. Eles vêm! Apontavam da rua de baixo, onde morava Soroco. Ele era um homenzão, brutalhudo de corpo, com a cara grande, uma barba fiosa, encardida em amarelo e uns pés com alpercatas. As crianças tomavam medo dele, mas da voz, que era quase pouca, grossa, que em seguida se afinava. Vinham vindo com o trazer de comitiva. Aí paravam. A filha, a moça, tinha pegado a cantar, levantando os braços, a cantiga não vigorava certa, nem no tom, nem no se dizer das palavras. O nenhum. A moça punha os olhos no alto, que nem os santos e os espantados. Vinha enfeitada de disparates, num aspecto de admiração. Assim, com panos e papéis de diversas cores, uma carapuça em cima dos espalhados cabelos e, enfunada em tantas roupas ainda de mais misturas, tiras e faixas dependuradas, virundangas, matéria de louco. A velha só estava de preto, com um fichu preto. Ela batia com a cabeça nos docementes.
sem tanto que diferentes, elas se assemelhavam. Soroco estava dando o braço a elas, uma de cada lado. Em mentira, parecia entrada em igreja, num casório. Era uma tristeza, parecia enterro. Todos ficavam de parte, a chusma de gente não querendo afirmar as vistas, por causa daqueles transmodos e despropósitos de fazer risos, e por conta de Soroco, para não parecer pouco caso. Ele hoje estava calçado de botinas e de paletó, com chapéu grande, botara sua roupa melhor, os maltrapos. E estava reportado e atalhado, humildoso. Todos diziam a ele seus respeitos de dó. Ele respondia: Deus vos pague essa despesa. O que os outros se diziam? Que Soroco tinha tido muita paciência, sendo que não ia sentir falta dessas transtornadas pobrezinhas. Era até um alívio. Isso não tinha cura. Elas não iam voltar, nunca mais. De antes, Soroco aguentara de repassar tantas desgraças, de morar com as duas. Pelejava. Daí, com os anos, elas pioraram. Ele não dava mais conta. Teve de chamar ajuda que foi preciso. Tiveram que olhar em socorro dele, determinar de dar as providências de mercê. Quem pagava tudo era o governo, que tinha mandado o carro. Por forma que, por força disso, agora iam remir com as duas em hospícios. O se seguir. De repente, a velha se desapareceu do braço de Soroco. Foi se sentar no degrau da escadinha do carro. Ela não faz nada, seu agente. A voz de Soroco estava muito branda. Ela não acode quando a gente chama. A moça aí tornou a cantar, virada para o povo, uauá. A cara dela era um repouso estatelado. Não queria dar-se em espetáculo, mas representava de outroras grandezas impossíveis. Mas a gente viu a velha olhar para ela com um encanto de pressentimento muito antigo, um amor extremoso. E, principiando baixinho, mas depois puxando pela voz, ela pegou a cantar também, tomando o exemplo a cantiga mesma da outra, que ninguém não entendia. Agora elas cantavam junto, não paravam de cantar. Aí, que já estava chegando a horinha do trem, tinham de dar fim aos aprestes, fazer as duas entrar para o carro de janelas enxequetadas de grades. Assim, num consumiço sem despedida nenhuma, que elas nem haviam de poder entender, nessa diligência, os que iam com elas por bem fazer na viagem cumprida eram o Nenego, despachado e animoso, e o José abençoado, pessoa de muita cautela. Estes serviam para ter mão nelas, em toda juntura. E subiam também no carro uns rapazinhos carregando as trouxas e malas e as coisas de comer, muitas que não iam fazer míngua os embrulhos de pão. Por derradeiro, o Nenego ainda se apareceu na plataforma para os gestos de que tudo ia em ordem. Elas não haviam de dar trabalhos. Agora mesmo a gente só escutava, era o acorçou do canto das duas, aquela xirimia que avocava, que era um constado de enormes diversidades desta vida que podiam doer na gente, sem jurisprudência de motivo nem lugar nenhum, mas pelo antes, pelo depois. Soroco, tomara aquilo se acabasse, o trem chegando, a máquina manobrando sozinha para vir pegar o carro. O trem apitou e passou. Se foi. O de sempre. Soroco não esperou tudo se sumir. Nem olhou. Só ficou de chapéu na mão, mas de barba quadrada, surdo. O que nele mais espantava. O triste do homem lá, decretado, embargando-se de poder falar algumas suas palavras. Ao sofrer o assim das coisas, ele, no oco sem beiras, debaixo do peso sem queixa, exemploso. E lhe falaram: o mundo está dessa forma.
Todos, no arregalado respeito, tinham as vistas neblinadas. De repente, todos gostavam demais de Soroco. Ele se sacudiu, de um jeito arrebentado, desacontecido, e virou para ir-se embora. Estava voltando para casa como se estivesse indo para longe, fora de conta. Mas parou. Entanto que se esquisitou, parecia que ia perder o de si, parar de ser. Assim, num excesso de espírito, fora de sentido, e foi o que não se podia prevenir, quem ia fazer siso naquilo? Num rompido, ele começou a cantar, alteado, forte, mas sozinho para si. E era a cantiga, mesma, de desatino, que as duas tanto tinham cantado. Cantava continuando. A gente se esfriou, se afundou, um instantâneo. A gente, e foi sem combinação, nem ninguém entendia o que se fizesse. Todos, de uma vez de dó do Soroco, principiaram também a acompanhar aquele canto sem razão. E com as vozes tão altas, todos caminhando com ele, Soroco, e canta que cantando, atrás dele, os mais de detrás quase que corriam, ninguém deixasse de cantar. Foi o de não sair mais da memória. Foi um caso sem comparação. A gente estava levando agora o Soroco para a casa dele, de verdade. A gente com ele ia até aonde que ia aquela cantiga.